Bom, pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre se a Red Pill é uma visão niilista, certo? E, bom, eu acredito que sim, é uma visão niilista, sim. Contudo, agora eu queria abordar um pouco mais sobre como que a gente deve separar as coisas e como a gente não deve ser radical em nada que a gente faça na vida, absolutamente nada na vida, certo? O niilismo, igual eu comentei no outro vídeo, ele serve muito bem a nós, e notem que eu usei a palavra serve, porque justamente isso, o niilismo ele é uma forma de pensar e analisar as coisas muito prática e objetiva, né? No niilismo a gente despreza qualquer forma de subjetividade e a gente foca simplesmente no palpável, no, no certo não, mas no verdadeiro, né? No que é realmente a verdade livre de qualquer opinião, certo? E é assim que a gente tem que fazer para construir o que a gente acha, o que a gente acha não, para a gente saber como as coisas são. A gente tem que, de verdade, ser cético, ser lógico, objetivo, tá? E influenciável no quesito absorção de conhecimento, certo? Contudo, também é da minha crença que o niilismo, isso aqui é opinião minha, tá? O Rock está falando isso, conceito meu, certo? Não devemos, de forma alguma, adquirir conhecimento só por adquirir. Porque se for fazer algo só por fazer, não tem sentido nenhum. Né? A vida não tem sentido. A coisa não tem sentido. E justamente por isso, o niilismo pelo niilismo, conhecimento pelo conhecimento, ação por ação, sem nenhuma direção, causa um vazio existencial, causa uma falta de propósito, certo? E nós não estamos aqui na Terra para não ter propósito nenhum. Não interessa se você é religioso ou ateu, tá? Se você for cristão ou de qualquer outra religião, provavelmente você sabe muito bem que, segundo a sua crença, nós estamos aqui por alguma razão. Se você for ateu, é simples saber que nós estamos aqui por alguma razão também. Talvez não seja algo sobrenatural, porém, os próprios humanos, nós temos uma psicologia na qual nós precisamos de propósito para viver, para nos impulsionar, para nos motivar. Então a própria mãe natureza quer assim, entre aspas, quer, né? Ela nos condicionou assim. É uma condição de sobrevivência, é uma condição de seleção natural, o senso de propósito, tá? E a gente, quando a gente começa a desprezar toda aquela construção ideológica social que foi implantada na gente desde criança, tá? É fácil a gente se entregar ao niilismo, porque a gente basicamente a gente desconstrói tudo que a gente foi condicionado a pensar, né, para adquirir esse conhecimento, né? E muitas das vezes a gente não reconstrói, ou então sei lá o que acontece, e a gente acaba se entregando e jogar das traças no mundo, certo? E acontece igual fazer referência a Dostoiévski, a
Ele escreveu um livro exatamente sobre isso, de um jovem garoto. Eu esqueci o nome do livro, eu li isso há muitos anos atrás. É Crime e Castigo. Me perdoem, gente, eu realmente eu esqueci, mas era um livro que tratava de um rapaz lá, russo, extremamente niilista, e que ele não via propósito nas coisas. E uma das frases lá que ficou, né, famosa é a seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. Né? E basicamente ele saiu fazendo uma série de ações completamente imorais e, né, altamente reprováveis, achando que nada fazia sentido. E ele entrou numa crise existencial. E se vocês quiserem saber, recomendo que leiam o livro. Mas, voltando aqui ao assunto, o que eu queria dizer é isso. O, a gente fazer as coisas sem propósito é dar um tiro no pé. Nós precisamos de um propósito, tá? Então, ainda que ainda que nós nos tornemos céticos, tá? E lógicos e objetivos na busca pelo conhecimento, basicamente algo análogo ao método científico, quase, né? E abertos, lógico, porque isso também é muito necessário, aberto a ideias novas, né? Por mais que nós temos que ser dessa forma para adquirir o conhecimento da forma mais acertada possível, o que nós fazemos com este conhecimento só cabe a nós mesmos, certo? Então o Red Pill é o conhecimento, certo? Toda a manosfera que a gente diz aqui na internet, né? Toda a manosfera é baseada em cima da Red Pill. A Red Pill é a base da manosfera, tá? Eu acredito que muitas das vezes ela é deturpada justamente pelas várias vertentes, né, pelas vertentes do que as pessoas fazem com a Red Pill. Acaba tendo essa deturpação. Mas a Red Pill é isenta, ela é imparcial, ela é lógica, ela é objetiva e ela é cética, né? E o que você faz com isso é que vai determinar o seu, né, o seu comportamento aí e tal, né? E como eu disse sobre a Red Pill no outro vídeo, no site sobre a Red Pill Rage, que basicamente tem muito a ver com isso, a pessoa que é muito entregue, olha só, vou falar o que acontece, né, assim, os estágios mais prováveis que as pessoas passam assim que elas saem do mundo Blue Pill e começam a adentrar nesse mundo Red Pill, né? O primeiro passo da pessoa é que ela vai adquirindo aquele conhecimento, mas ela ainda tem os valores, sabe, da Matrix. Ela ainda está meio dentro da Matrix ainda, sabe? Está condicionada a pensar daquilo ali. Então, ela meio que vai deturpando as coisas para encaixar no sistema de crenças dela. Mas à medida que ele vai adentrando, ele vai vendo cada vez mais. E nessa fase que eu acabei de falar aqui, a pessoa fica muito revoltada. Revoltada que eu digo assim, ela quer mudar as coisas. Ela fala, não está certo, temos que mudar e a gente precisa alterar o mundo e tal. Isso é uma coisa natural, porque a gente quer que as coisas se encaixem no que a gente acha que é certo, que a gente acha que é correto. Só que à medida que ela vai entrando muito adentro das coisas, ela vai começar a questionar cada vez mais profundamente e, eventualmente, a pessoa vai começar a questionar o próprio sistema de crenças dela, né? E aí essa rage ela vai passando, a tendência dela ir passando e a pessoa vai tendo cada vez mais um vazio existencial, sabe, quase que uma depressão, ou talvez uma depressão de fato, né? Porque ela vai desconstruindo aquilo que ela acha, tá? E o que ela acha certo ou acha errado, ou o que ela queria que fosse,
né, de repente pela desesperança ou pelo, sei lá, pelo próprio questionamento, ela vai entrando nesse limbo emocional, né? Ela vai entrando cada vez mais e mais e, bom, a pessoa fica num estado mental muito negativo, né? Até que ela toma alguma atitude, tipo assim, o que que eu tenho que fazer, né? Porque aí que tá. Esse é o estado mental que uma pessoa vai ficar se ela se entregar à visão cética do mundo, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Agora, como eu disse, eu acho que a gente precisa de uma ideologia para viver algo, a gente precisa ter valores, a gente precisa de almejar algo. A natureza quer assim. Ou se você for religioso, Deus, ou seja lá qual que é o seu Deus, ele quer que seja dessa maneira, certo? A biologia quer que você seja dessa maneira. Ela quer que você almeje fazer coisas. Ela quer que você olhe para frente e que você continue caminhando, cara. E que você tenha, sim, um certo tipo de autoestima, que você tem que ter esperança no futuro, porra. Então, por exemplo, dentro da manosfera nós temos aí diversos direcionamentos que são dados. E esses direcionamentos são de acordo com os valores morais que a gente tem ou que a gente desenvolveu, etc. Mas eles são adequados de acordo com o conhecimento que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos MGTOW, né, que, bom, particularmente eu me considero um cara MGTOW, certo? Ah, temos o PUA também, que é da Red Pill. Mas o que que nós temos aí? Temos o MRA também. Cara, tem uma porrada, cara. Mas eu vou focar nesses três, certo? O PUA, por exemplo, o cara que é PUA, ele é red pillado. O cara que é PUA de verdade, sim, real, certo? A meu ver, opinião do Rock também, é um cara fútil pra caralho, tá? Porque ele usa a, o conhecimento da Red Pill de uma forma para beneficiar ele de uma maneira muito imediata, muito carnal, assim. Ele não é algo que o cara que vive para ser PUA, e tem bastante gente assim, cara, puta que pariu. O cara que é assim, mano, porra, sei lá, parece que ele não transcende muito, sabe, não evolui espiritualmente, saca? Ele nem colabora para o desenvolvimento pessoal dele. E ainda se coloca em risco, tá? Porque corre risco de engravidar uma puta aí e fudeu, né? Mas o cara usa o conhecimento Red Pill como base para desenvolver técnicas, né, para avaliar as outras pessoas, no caso das mulheres, por exemplo, se avaliar, saber qual que é o valor dele no mercado, no valor dele no mercado sexual, o valor da mulher que ele está querendo pegar ali, o que, que ele tem que fazer para aumentar o valor sexual dele, algumas técnicas para diminuir o valor do mercado, ou pelo menos diminuir a percepção do valor do mercado sexual da própria mulher, para ele poder ter acesso ali. É uma parada bem interessante, cara. Se levar esse meio que um estudo assim para frente, é legal, cara, e dá certo, velho. Eu já usei umas técnicas dessa porra. Sem querer, sem nem saber que era PUA, cara. Só com um conhecimento Red Pill mesmo, cara. Eu peguei mulher pra caralho com essa porra. Enfim, temos o MGTOW. O MGTOW, ele é meio que, pra mim, a decisão mais acertada a se tomar, tá? É meio que um desprezo ao, ao sistema que a gente é inserido e uma busca pelo automelhoramento e uma vida mais individualista, certo? Uma coisa voltada mais
não vou dizer egoísta, mas né, uma coisa mais voltada para nós, uma estratégia talvez de autopreservação, etc, etc. Todo mundo sabe muito bem, talvez eu faça um outro vídeo melhor sobre isso, né? Enfim, temos o MRA, que é o pessoal que acha que ainda dá para mudar o mundo, que usa o conhecimento Red Pill e tenta espalhar o conhecimento Red Pill e fala que a gente tem que ter uma volta ao patriarcado, né? Apesar de que eu considero também que o MRA, olha, aí já é outra polêmica, isso aí é minha opinião, a opinião do Rock, tá? O MRA é Purple Pill, cara. Eles começaram a entender, já falei isso no outro vídeo, eles começaram a adquirir a Red Pill, mas acho que tem muitos fatores que eles simplesmente bloquearam na mente, né, devido aos próprios valores morais, muitas vezes muito rígidos, né, que não permitiram com que eles realmente tivessem um ceticismo, como se você tivesse uma visão bloqueada ali. Toda a ideologia na aquisição de conhecimento puro, real e objetivo é como se fosse uma miopia, dificulta a sua visão, definitivamente dificulta a sua visão. Mas vamos considerar aí que são derivados aí da Red Pill também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, cara, não interessa se você se encaixa em um dos três ou se você não se encaixa em nenhum deles, tá? Não interessa, tá? A questão que eu quero dizer é o seguinte: a Red Pill, a visão nihilista das coisas, ela deve ser para você não o fim, mas o meio. Ela deve ser para você uma ferramenta para que você possa cumprir o seu papel. Qual que é o seu papel? Eu sei lá qual caralho é o seu papel. Apenas você pode definir o seu papel neste mundo, tá? Apenas você pode definir o seu papel neste mundo. E o seu papel vai ser definido pelo que você acha que é certo ou errado, ou seja, valores morais que você tem dentro de você, dentro do seu coração. E valores morais são necessários. Caso contrário, a gente vai cair num limbo e a gente não vai ser limbo emocional, a gente não vai ser nada nem para nós mesmos e muito menos para os outros. Para ninguém. A gente vai morrer e vai ser simplesmente adubo para capim. Eu particularmente não quero isso para minha vida, certo? Eu acredito, eu tenho convicções, sabe? Eu almejo coisas, tá? Eu faço coisas justamente por almejar coisas, certo? Um exemplo muito claro é este canal aqui. Eu estou fazendo esse canal porque eu acredito que eu gostaria de espalhar um pouco das minhas ideias para quem possa ser de alguma relevância. Eu consumo muito das ideias de vocês, tem um monte de gente me assistindo aí que tem canal Pensador Selvagem. Um abraço para você, meu amigo. Um grande abraço aí, forte, tá? Por exemplo, o canal do Pensador Selvagem tem conteúdo espetacular mesmo, tá? Né? E outros canais aí que eu assisto, né? Livros que eu leio, que são transmissões de ideias, e eu absorvo aquilo que eu acho positivo para mim, que eu acho que faz sentido, né? Eu absorvo diferentes visões, aquilo que eu acho que realmente é válido, eu absorvo. E por isso, né, por eu achar essa absorção de informação tão positiva, eu fiz esse canal, pois achei que seria positivo transmitir isso para outras pessoas, as minhas visões, as minhas opiniões, né? Colocar lá uns 2 centavos no seu cofrinho de porquinho lá, em forma de conhecimento, forma de opinião, para você se enriquecer. E eu me enriqueço com vocês também, né? Mas por que eu faço isso? Justamente pelo que eu falei. Tenho convicções, tenho valores, isso me motiva, isso me faz bem, sabe?
Se hoje eu sou uma pessoa que venceu a depressão, tá? Se hoje eu sou uma pessoa melhor, mais ativa, motivada a viver, a fazer as coisas, é por causa disso, né? Então, esse é o que eu queria dizer, né? Apesar da Red Pill ser uma visão muito nihilista da vida e das coisas, né? A gente tem necessariamente que não parar apenas aí. A gente tem que colocar as coisas em perspectiva e sempre continuar em frente, não abandonar ou criar valores morais que sejam para motivar a gente a estar sempre andando, né? Sempre à frente, cara. Sabe? E por isso que eu acho, sinceramente, que o MGTOW é uma forma de você navegar no mundo de uma forma muito positiva. Algumas pessoas, e é esse também que eu gostaria de falar, pode ser que eu faça um vídeo mais a fundo disso. Algumas pessoas que se consideram MGTOW e de fato são, elas podem ter uma tendência a ser muito tristes, né? Ou muito, como é que eu vou falar? Muito negativas, sabe? E isso não faz bem para você. Mas se você tá assim, olha, eu acredito que é porque você deixou de duas uma, ou você deixou o niilismo devorar a sua alma, entre aspas, e você perdeu as esperanças num futuro, né? Ou sei lá, enfim, você se deixou abater pelo niilismo, ou você pode não ter abandonado os seus valores da Matrix ainda. Provavelmente pode ter acontecido essa segunda opção. E não é pedrege não. Não é pedrege. Se você está nessa situação, calma, analisa, veja bem, veja bem. Eu não estou aqui para te criticar. Estou aqui para te ajudar, meu amigo. Certo? Uma autocrítica aí pra gente. Ok, pessoal? Olha, é isso que eu queria dizer aí, cara. É difícil articular os pensamentos, né? Às vezes eu tô falando aqui pra caralho, nem sei se o que eu fiz faz sentido. Eu não sigo o roteiro nesses vídeos, eu só apenas falo. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido de alguma coisa esses pensamentos aí. Eu espero que sim. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários. E se vocês gostaram ou não, se vocês concordam ou não, se vocês, principalmente se vocês discordam, por favor, coloque aí nos comentários, certo? Acho que é importante a gente ter essa discussão sincera, tá certo? Um abraço para vocês, meu pessoal. Até mais.